O Conexão APM retorna agora para uma discussão que pode representar um alívio financeiro significativo para os cofres públicos municipais, que é a securitização da dívida pública. Que palavra, hein, Carlos? Securitização. Mas aqui a gente tem um master que vai falar tudo a respeito. Bom, a securitização, como o Fred já adiantou, é uma ferramenta de gestão financeira, é uma ferramenta para recuperar aqueles créditos de difícil recebimento. E todo crédito é bem-vindo, né? Onde tiver um crédito, a gente tem que ir lá e lutar para tê-lo de volta. Bom, só que, nesse sentido, a atenção da gente deve ser redobrada. A APM orienta que qualquer iniciativa de securitização deve ser feita com a máxima transparência, legalidade e, mais importante, gente, planejamento. Porque isso é que vai garantir que o município obtenha o melhor retorno sem comprometer o patrimônio futuro e sem se expor a riscos desnecessários. Esse painel vai trazer luz aos requisitos e às cautelas que são necessários à securitização. E para esse tema, como eu já falei, nós convidamos Carlos Kebes, executivo, pesquisador com MBA em Controladoria e Finanças pela USP e especializações em Planejamento Tributário e Contabilidade Gerencial pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele atuou em posições de liderança em instituições como FIA-USP, Investe Rio, RioSec, FGV e FEPESE, coordenando projetos de securitização, fomento econômico e gestão tributária para estados e municípios. Carlos também é professor universitário desde 1990, cônsul honorário de Granada e também um membro ativo de conselhos, tanto nacionais quanto internacionais. Carlos, é um prazer tê-lo aqui. Entrego esse microfone. A palavra é toda sua. Boa tarde. Falar depois do almoço com o pessoal fazendo digestão vai ser um desafio, mas a gente enfrenta aqui. Fazer uma rápida exposição aqui, a ideia é em 15, 20 minutinhos mostrar o que é na nossa compreensão e a partir disso abrir para a gente bater papo. Eu acho que o tira dúvidas vai ser interessante. Então, a gente começa mostrando uma apresentação do município sede para servir como referência, como Cristo, como normalmente eu falo. Nesse QR Code que está na tela, ele disponibiliza a apresentação em arquivo PowerPoint para quem quiser baixar. E depois, no final, eu posso voltar aqui. Bom, deixa um pouquinho. O advento da Lei Complementar 208, ele veio depois de 20 anos de operações de securitização de dívida ativa existentes no mercado brasileiro. O que acontece muito com a legislação é que muitas vezes ela não cria um mercado, ela regula e estabelece as condições para que um mercado existente funcione. E a Lei Complementar 208, criando o marco regulatório desse setor, ela fez com que aumentasse a segurança sistêmica, com isso possibilitasse, a gente está falando aqui em larga escala desse tema, e ao mesmo tempo criasse segurança para o mercado financeiro, que é quem no final do dia vai estruturar toda essa operação e trazer dinheiro para a mesa, e com esse aumento de segurança traz recurso num custo que o município possa pagar, num custo de oportunidade adequado, como a gente fala. E falando nisso, a primeira coisa que a gente observa o início de estudo para organizar uma modelagem de securitização é justamente olhar para a CAPAG do município. Por quê? Araçatuba tem CAPAG A, e tem um baixo endividamento, ele pode chegar a 120% da receita corrente líquida, está em 18%. Ou seja, tem um custo de oportunidade para buscar capital com aval e anuência da União, trazendo capital barato para a mesa. A alternativa de fazer uma operação estruturada tem que pensar em como é esse custo de oportunidade, ou o princípio da economicidade, como a gente fala no setor público. Essa operação, olhando aqui para Araçatuba e pegando os grandes números que estão disponíveis no portal do TCE, que tem um painel, um data lake sobre securitização,
A gente olha para um estoque de aproximadamente 600 milhões. Fato é que o valor contábil e o valor do sistema tributário normalmente não batem, mas vamos partir dessa premissa, até porque o estoque nesse modelo importa pouco. Por que importa pouco? Quando a gente chega para analisar o crédito tributário, a base de dados, o cadastro que o ente público tem, normalmente é desatualizado, quando não ruim de verdade, sem CPF, sem CNPJ, principalmente nos créditos mais antigos que estão ajuizados ainda analogicamente em processo físico. Quando a gente passa para querer classificar um crédito olhando para o CPF CNPJ do contribuinte e identificar lá um rating ABCD, estilo Tesouro Nacional, PGFN, a gente parte de uma premissa que poderia ser melhorada dentro de um processo de melhorar, de povoar a base de dados, de atualizar cadastros e então se fazer uma análise a partir de informações adicionais trazidas de bancos de dados privados, mercado financeiro e tal, para povoar o cadastro tributário municipal. E se formos na Lei Complementar 208, no artigo 2º, houveram duas inovações jurídicas lá. A primeira, altera o inciso 2º do artigo 174 do Código Tributário Nacional, permitindo que a interrupção da decadência se dê pelo protesto extrajudicial também, e não só judicial como era antes. Isso tem um trabalho conjunto com o CNJ e os tribunais de justiça para diminuir o ajuizamento, principalmente das ações de pequeno valor, e aí o pequeno valor, em princípio, está estabelecido em R$10 mil, e, adicionalmente, trazendo para dentro do município, para a Procuradoria, para a Fazenda, para a gestão pública municipal e os órgãos da Fazenda Pública, a responsabilidade em manter a cobrança independentemente do ajuizamento, porque agora você não precisa mais ir a judiciário em função dessa alteração. E o segundo item importante, pela primeira vez no ordenamento jurídico nacional, houve a inserção de uma possibilidade de trazer para dentro do ordenamento jurídico a possibilidade de o município, o ente público, solicitar do mercado financeiro informações para povoar a sua base de dados. E a gente faz uma brincadeira dizendo o seguinte: em alguns casos, quando você olha o cadastro daquele determinado cidadão, ele está quase elegível para um programa social. Quando você vai lá no mercado financeiro, ele é investidor qualificado. Ou seja, o teu cadastro está ruim, mas o de lá está atualizado. Quando tem a possibilidade de juntar, e aí se volta lá para analisar a qualidade do crédito, tem um up na avaliação, na valorização dessa carteira. Mas, como isso só vai acontecer na frente, é demorado e custoso, o interessante aqui é criar uma modelagem para poder estabelecer uma métrica de emissão de ativos financeiros que satisfaça o mercado, que dê segurança para o investidor, que traga o conforto para o ente público e que seja real, passível de emissão de rating em grau de investimento, que seja passível de registro da B3 e seguir todas as normas do Sistema Financeiro Nacional. Nesse sentido, o que a gente fez? Pegando aqui o fluxo de recuperação médio dos últimos anos, que no caso de Araçatuba, em torno de 25 milhões por ano, desta carteira de créditos inadimplidos, a gente faz uma projeção futura e diz o seguinte: se formos emitir um ativo financeiro com prazo de 10 anos, a gente pega 25 milhões vezes 10 anos, 250, tem o potencial, a capacidade de emitir ativos financeiros ranqueados e custodiados, ou seja, com rating e custódia na B3, de até 250 milhões. Como é que divide o que é sênior e o que é mezanino? A sênior, primeiro, como é que faz um ativo que o mercado entenda como 100% de garantia que o investidor vai receber o dinheiro de volta? Primeiro, a agência de rating vem e diz assim: desse teu cenário base para 10 anos de 250 milhões, eu vou tirar 1/3 como um cenário base estressado, que é o termo que eles usam. E segundo, eu vou trazer a valor presente pelo duration, que é o prazo médio da operação, e a taxa média de juros nominal aplicada à remuneração desse investidor. Então, a gente parte de duas premissas aqui. Num prazo de 10 anos com pagamento mensal, a gente está falando num prazo médio de 5, metade. Para trazer a valor presente, nesse prazo médio de 5 anos, a gente considera o quê?
os relatórios do Copom, de 2025 a 2035, dão uma ideia de uma taxa nominal de mais ou menos, média, 10% ao ano. Então, se o teu valor de 250 veio para 170, com o cenário base estressado, ele 5 anos a 10%, 50% de juros embutido, o valor presente líquido disso dá 85 milhões. E a diferença dos 85 para os 250, eu arredondei aqui, os 170 milhões de uma emissão de ativos numa segunda classe, que num primeiro momento, eles não vão ao mercado, eles são passíveis de utilização pelo ente público, para várias destinações. Pode pagar fornecedor, pode pagar precatórios, o Leonardo falou aqui de manhã dos problemas que tem com precatório, podem patrimonializar voluntariamente a Previdência, e pode ter alguns usos, pode fazer obra com ele. E a subordinação, ou como a gente costuma falar no setor público, o podre da dívida ativa, o podre daquele estoque, está representado pelo que a gente chama de ativos de natureza subordinada. Desse valor captado, o que diz a Lei Complementar 208? Ela diz o seguinte: no mínimo 50% desse valor, que vira uma receita de capital, essa receita de capital só tem duas destinações. No mínimo 50% para a Previdência, se quiser colocar 100% na Previdência, ok, e o saldo para investimentos. Por que isso está assim? Porque na negociação política para aprovação dessa lei na Câmara, no ano passado, tendo participado ativamente disso, a negociação com o Ministério da Fazenda e com os demais atores políticos foi no sentido de suprir, que esse dinheiro viesse a ajudar a suprir os dois principais problemas que os entes públicos têm, previdência e investimento. Por isso essa divisão salomônica aqui de meio a meio. Já os ativos de natureza mezanino, eles servem, como falei, para patrimonialização voluntária do regime próprio de previdência, pode ser usado para pagar dívida, inclusive para a previdência, pode ser utilizado para pagar precatório, para formar um fundo garantidor de PPP. A grande maioria dos municípios não tem ainda o problema, limite, que pela Lei 11.079 de 2004 do Governo Federal, que regula o mercado de PPPs e concessões, ela diz que o valor das contraprestações que o ente público pode destinar é limitado a 5% da receita corrente líquida. Então, a gente tem São Paulo, por exemplo, vamos lá para o outro extremo, a maior cidade do país. Tem 53 PPPs em andamento, PPP sentido amplo, PPP, concessão administrativa, concessão de maneira geral. O limite dos 5% já está sendo atingido. Como é que faz para fazer novas parcerias com o setor privado? Cria uma nova alternativa de garantias, extra 5% da RCL. E pode fazer obra. Ao invés de constar lá no edital, vou pagar com saldo da conta bancária tal, oriunda do financiamento, não sei o quê, vou pagar com ativo financeiro que está custodiado na B3, que você dá ordem para o banco parceiro que ganhou a licitação, o prestador de serviço, a empreiteira, a construtora que ganhou a obra, o banco transfere a custódia desses ativos e está paga a obra, que pode ser feita de uma vez só, pode ser mantido o cronograma físico-financeiro da obra, é uma decisão do executivo. Nesse desenho, eu vou deixar isso aqui mais para o final, a gente mostra quais são as operações que aconteceram no mercado, algumas delas, né? O primeiro, quem começou em 2005, 20 anos atrás, a fazer uma operação de securitização foi o Estado do Rio Grande do Sul. E lá eles optaram por fazer a constituição de uma empresa pública chamada CADIP, Caixa de Administração da Dívida Pública. Por que fez pela CADIP? Porque o objetivo da captação daqueles primeiros 120 milhões foi pagar dívida. E o Estado do Rio Grande do Sul já fez 11 operações. O Estado de São Paulo, em 2009, criou a Companhia Paulista de Securitização, em 2012 fez uma primeira securitização, já fez 3 até agora e está olhando para fazer mais 3 daqui para frente. Uma da restituição da Lei Candir, uma dos créditos parcelados e outra do bolão da carteira. Minas Gerais fez 2 operações, usou a Minas Gerais Investimentos, que é uma empresa de concessões e PPPs que no objeto social da empresa foi ampliado para a possibilidade de emissão de ativos, e a Prefeitura de Belo Horizonte, que tentou uma primeira operação em 2008 e está enrolada no TCU até hoje,
fez uma segunda operação em 2014 e deu certo. Até aqui, todas as operações foram feitas exclusivamente com créditos parcelados. O desenho que a gente vai propor é um desenho feito no Piauí como estado e Contagem como município, que olha para a integralidade da carteira com análise de fluxos, que é o que eu falei logo no início. Por que essa diferenciação de desenho? Primeiro, que a gente está falando de grandes entes. Aqui a gente já está falando de entes médios e pequenos, para poder viabilizar essa possibilidade para os municípios pequenos e médios. O desenho do refis, da novação do crédito para ter o parcelamento, tem um custo fiscal muito grande, porque você tem uma renúncia fiscal, tudo bem, legalmente falando possível, mas existe uma renúncia que faz com que a operação nasça com um custo muito alto. Então, o desenho que a gente propõe, depois, como esse material está à disposição, vou pular algumas telas aqui. É o ente federativo fazer o que o mercado chama de isolamento de risco de contraparte e de fungibilidade na gestão, é criar uma unidade orçamentária financeira e contábil em separado, que a gente convenceu a Receita Federal a atribuir CNPJ a fundo especial em 2008. Quem está mais tempo no setor público vai lembrar do problema que foi no início, atribuir CNPJ aos fundos especiais de educação, saúde e tal. Foi criado para poder fazer um isolamento de risco de contraparte, de fungibilidade, para poder fazer securitização de uma maneira mais ampla. Esse fundo especial tem duas contas bancárias. Uma onde cai o dinheiro da venda dos ativos financeiros, e o município vai usar conforme a lei manda, é uma receita de capital com aquelas destinações, e outra onde passa a ser destinado integralmente o fluxo de recuperação da carteira cedida. E essa é uma escrow account, é uma conta garantida no mercado financeiro tripartite. Ela é do município de Araçatuba, Fundo Especial da Dívida Ativa, Conta de Recuperação. Ela é custodiada num banco de primeira linha e ela é administrada pelo banco que ganhou a licitação para fazer a estruturação, ou seja, traz segurança sistêmica e 3 atores gerindo o mesmo recurso, com uma regra que estabeleceu a cessão, que pode ser um FDIC, como diz a própria lei. Num primeiro momento, a CVM tinha restrição de fazer FDIC, porque os fundos de investimentos em direitos creditórios pressupõem a cessão definitiva do crédito, e o crédito tributário não pode ser cedido, você só cede o direito creditório. Ato contínuo aqui, a gente vai mostrar um material do mercado financeiro, da Ambima, que é a associação que representa eles, é a APM deles, dizendo que é a possibilidade de se fazer FDIC. Tem uma resolução nova de 2022, que ainda não está bem interpretada e que poderia. Ou uma empresa que emite debêntures. Todos aqueles emissores que eu mostrei antes, desde 2005, todos os que deram certo foi debênture. Todos os que deram na trave foi uma tentativa de fazer FDIC, que as instituições financeiras gostam, porque para eles é uma maneira de gestão mais conhecida e mais segura, pela ótica do mercado financeiro. A lei complementar 208, trata a securitização através de uma SPE, por quê? Lá em 2016, quando o projeto de lei foi apresentado pelo Serra, o PLS 204, ele tinha uma regulamentação do Sistema Financeiro Nacional na CVM, em que você tem basicamente 3 tipos de securitização no mercado. Securitização imobiliária, onde uma única empresa, um único CNPJ, faz várias securitizações afetando cada empreendimento imobiliário. Então ele pode fazer um aqui em Araçatuba, outro em Birigui, outro em São Paulo, com uma mesma empresa. Do agronegócio afeta a safra, o CPF, o CNPJ do agricultor e aquela determinada safra. E do mercado financeiro, para cada operação um CNPJ diferente. Por isso que a lei saiu com o advento da SPE. Hoje não existe mais essa necessidade de ser uma SPE. E no nosso modelo da prospecção, da projeção de modelagem que a gente faz, essa SPE é privada. Porque o município constituiu uma empresa pública. E eu já presidi, como falou aqui a RioSec, que é a Companhia Carioca de Securitização, lá em 2019, quando a gente fez na Prefeitura do Rio, essa securitização. O custo de uma empresa dessa para o município, com presidente,
um administrativo financeiro, um jurídico, auditorias, prestação de conta para CVM, auditoria externa, é uma SA de capital fechado. Então, tem todo um regramento de funcionamento da Lei 6.404/76 que rege o mercado privado de SAs. O custo de uma empresa dessa é alguma coisa entre 2,5 milhões e 3 milhões por ano na base. Se for uma companhia securitizadora privada que presta serviços, qual é o serviço? Compra um direito creditório e emite 3 classes de ativos financeiros. É só esse o serviço. Isso aqui vai custar menos de 10% desse valor. Então, economicamente falando, a SPE privada, né, ou a companhia privada, barateia o custo. E se tiverem várias cidades fazendo, ainda diminui ainda mais o custo, que o custo fixo acaba sendo diluído com mais gente. Como é que foi feito aqui para mostrar um desenho? Isso é o estado do Piauí, começando de baixo para cima. O estado, através de uma lei, cedeu a integralidade do fluxo financeiro para um fundo especial, abriu a escrow account, a conta de recuperação na Caixa, a Companhia Piauiense de Securitização privada comprou o direito creditório, emitiu as debêntures e vendeu para investidores. Aqui tem alguns outros players da operação, o Estado, através do fundo, como cedente, o emissor, essa companhia, players de mercado, rating, legal opinion, e essa aqui era a carteira. Era uma carteira de aproximadamente 8 bi, emitiu 225 milhões sênior, 400 mezanino, um pedaço de subordinada aqui em 69 unidades de 996 mil para pagar um parcelamento com a Previdência própria, com a RPPS, e o resto a subordinação. O sênior foi 60 meses, não foi 10 anos, foi 5, porque o que define na prática qual é o prazo da operação é a realidade de cada carteira. Então, quando a gente foi fazer esse estudo lá no Piauí, lá em 2018, a recuperação de cada safra, de cada exercício de lançamento, quando inadimplido, era muito curto. Chegava no 5º, no 6º ano, morria a arrecadação. Quando a gente foi em São Caetano, ano passado, para olhar São Caetano, ia até o 14º ano. Então, dependendo da resiliência da carteira, é que você diz qual é o prazo efetivo da operação. E isso traz segurança sistêmica e barateia o custo do capital. Aqui tem um pouquinho de como funciona a integração desses serviços entre o mercado financeiro e o município. Então, primeiro a estruturação do modelo, depois a distribuição dos ativos, você botar dinheiro no caixa, que é o objetivo máximo na largada. Depois vem um suporte e apoio à cobrança e à modernização cadastral e uma assessoria financeira presente e constante durante todo o período da operação. A torneira para acelerar ou diminuir está sempre soberanamente na mão do cedente, do município. Então, a partir do momento que contrata o banco, primeiro diz qual é a carteira que vai ser afetada, depois define a modelagem financeira, se vai ser um FDIC, se vai ser uma debenture, depois faz seu rating. O rating é o que define prazo, taxa, condições de pagamento, o município concordando aí no item 4 com essas condições, autoriza o banco a contratar os demais players, o banco subcontrata, né, todos os demais players necessários pelo regulamento do Sistema Financeiro Nacional para botar a operação de pé, vende os ativos e põe o dinheiro no caixa. Aqui tem o que a gente falou da integração de pessoas, processos, sistemas e tal, para trazer essas melhorias que a gente comentou aqui, principalmente na base de dados, fazendo um grande BI no município para, nesse processo de apoio à cobrança e de integração, na verdade não é uma cobrança que se pretende fazer do munícipe devedor, é uma comunicação. Vou dar um exemplo. Seu João está devendo IPTU. Ao invés de alguém ligar para o seu João e cobrar o IPTU e ficar fazendo aquelas ligações que todos nós recebemos, 200 por dia, não, você manda um zap para o seu João dizendo: seu João, parabéns, seu filho tirou 10 na provinha de matemática lá da 3ª série da escola tal. Semana seguinte, seu João, sua tia, sua mãe, sua filha, sua esposa fez um exame de mamografia no postinho de saúde tal, está tudo bem com ela, a gente está acompanhando. Vai dando 3, 4, 5, 10 notícias boas. Lá pela 10ª, disse: seu João, achamos um IPTU atrasado seu aqui, vamos sentar para conversar? Olha aqui, a gente tem um banco parceiro, o senhor pode pagar à vista, parcelar no teu saldo do cartão de crédito, pode
tem aqui várias opções num cardápio de possibilidades da gente acertar essa conta. Experiência nossa fazendo isso há mais de 20 anos. O devedor tributário é um bicho diferente. O devedor tributário sabe que tem um processo no judiciário, aquela espada está na cabeça dele e um dia o oficial de justiça bate a porta. Quando ele resolve a questão, 92% responde que se sentiram aliviados e felizes por ter conseguido pagar. Então, saber chegar, saber falar e tendo esse background de conhecimento é uma maneira de receber mais e ainda deixar o cidadão feliz, para o prefeito não levar ovo na rua. As questões jurídicas essenciais que a Lei Complementar 208 resolveu. Lá atrás, eu falei Belo Horizonte, por exemplo, tem um processo enrolado no TCU até hoje, é o processo 16595 de 2009, da tentativa de fazer um FDIC em 2008. É operação de crédito? Então, essa é a pergunta mais capciosa que tinha, porque é uma operação de venda definitiva de patrimônio público, está vendendo um direito creditório, ou, se quiser transformar isso num outro português, uma promessa de fluxo financeiro futuro, que no passado existia um parecer da PGFN, que é para o município lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 2014, dizendo que se não tiver a obrigação de garantir, não há que se falar em operação de crédito. Mas agora a gente tem um inciso da Lei Complementar 208, alterando a 4320, dizendo isso muito claramente. Então, todas essas perguntas acabaram sendo respondidas pela Lei Complementar 208. É antecipação de receita? Ela diz, não, é um processo de gestão tributária. E, em função disso, não tem deságio, não tem renúncia, não tem vinculação. A vedação, que o inciso 4º do artigo 195 da Constituição põe, que é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Aqui ele diz o seguinte, não, é um sistema de gestão tributária e financeira, não é uma receita de impostos. Antes se dizia que, em função do decreto 1735 de 1979, o artigo 39 da 4320, dizia-se que a receita de impostos assim é contabilizada quando adimplida. Quando inadimplida, ela muda o colorido e passa a ser contabilizada como outras receitas correntes de origem tributária. E, em função disso, não tinha esse problema de vinculação. E, por último, o município, o Estado, aqui com E maiúsculo, não pode ser garantidor da operação. Nenhum tipo de garantia. E quando a gente olha dos tipos de garantia, tem basicamente duas. Não pode usar nenhum outro tipo de receita, não importa qual seja, nem de transferência, nem de receita extraordinária, de venda de algum patrimônio. A única receita passível de pagar esse investidor é a da carteira afetada. E aí vem a segunda questão. Se a gente faz uma operação hoje, no ano que vem, existirão mais créditos inadimplidos. Esses créditos inadimplidos de hoje até o ano que vem não podem pagar o investidor que comprou a carteira daqui para trás. Então, na FIA, nos trabalhos que a gente vem fazendo por aí, o trabalho que a gente faz de acompanhamento e de modelagem é justamente ajudar a construir todos esses controles e deixar muito claro para o pessoal do controle interno. O Fundo Especial tem um conselho gestor, que normalmente é Procuradoria, Fazenda, Planejamento, deixar muito claro para esse conselho gestor, inclusive com um regimento interno bem adensado, quais são os controles necessários para a gente não tropeçar em nenhuma pedrinha pequena lá para frente. Então, vou voltar aqui, se alguém quiser baixar esse material. Eu vou vender meu peixe, né? Faltou isso. Como é que funciona o trabalho da assessoria nosso da Fundação Instituto de Administração, de apoio à USP, nesse processo? Então, a gente propõe, aqui tem um passo a passo dessa modelagem, né? A gente chega no município, começamos lá na fase 1. Apresenta o projeto, tal, decidiu fazer. Se decidir fazer, então a primeira coisa que o município faz, abre um processo para a contratação da gente, elabora um DFD, um documento de formalização da demanda, um estudo técnico preliminar, um termo de referência e envia esse termo de referência num ofício para a FIA,
é para que a gente apresente uma proposta. Apresentada a proposta, tem as tramitações internas, contratou, começa o processo de estruturação. Primeiro um projeto de lei, depois um decreto regulamentador, o fundo especial e a estruturação dos dados para estudo da carteira. O que é esse estudo da carteira? Você tem basicamente 3 grandes grupos de informações. O estoque, então a gente abre esse grupo, estoque, quanto tem de IPTU, quanto tem de ISS, quanto tem de cada tributo. Quanto é principal, correção, multa, juros. Quanto é de 2024, 2023, 2022, até 1.500. Abre então por tributo, composição e ano de lançamento. Segundo grupo de informações, o que o município, pelo menos nos últimos 10 anos, o que o município lançou. Então a gente volta lá em 2015, o município lançou 1.000, recebeu 800 adimplidos e inadimpliu 200. Se lá em 2015 inadimpliu 200 e a gente vai na planilha, na informação do estoque, e hoje tem 150, significa que de 16 a 24 recebeu 50. Então vem o terceiro grupo de informações. Mensal, em janeiro de 16, quanto recebeu? 1.000. Quanto é IPTU? 700. Quanto é principal, multa, juros? Quanto é de 2014, 15, 13, 12, 11, pelo menos nos últimos 10 anos. Então, abrindo os fluxos e os estoques por tributo, por ano de lançamento e composição e os recebimentos mensais, a gente estabelece qual é a resiliência dessa carteira e consegue fazer um estudo para instruir, mostrar para o mercado num roadshow, instruir a elaboração de um processo licitatório para contratar uma instituição financeira, seguindo a mesma lógica, elaboração do DFD, TP, TR, edital, termo de fazendo uma publicação, dependendo qual o tamanho do município, a B3 cobra R$700 mil para bater o martelo lá. Então, dependendo do tamanho do negócio, dá para fazer esse pregão lá na B3. Adjudica o vencedor e aí o banco começa o trabalho e a gente faz o acompanhamento disso durante um ano e meio, 2 anos, até transferir esse conhecimento para o controle interno e para os órgãos da administração pública para acompanhar essa operação no tempo integral dela. Falei pra caramba, depois eu vou querer mostrar aqueles outros 2 materiais, mas que tem também um QR Code para baixar. Pode botar aquele primeiro. A Confederação Nacional dos Municípios, junto com a PM, produziram um material orientativo muito pela ótica do ente público. Isso que a gente mostrou aqui é uma integração entre o que é mercado, por isso que tem uns termos esquisitos aí no meio, para entender, para fazer depois uma tecla SAP. E aqui foi elaborado um documento bastante amplo e completo, mostrando o que é a securitização, como ela funciona e quais são as vantagens e desvantagens para o município, passando muito rapidamente por ela. Aqui, de novo, o QR Code, baixa o documento na íntegra. Então, passando aqui, ó, fala rapidamente do que se trata, os grandes números, os impactos desse processo em todas as esferas de governo, a quantidade de municípios por estado e os estoques de dívida ativa em cada um deles, explica o que é a securitização, detalha um pouco o que é a lei, os aspectos principais da securitização e das regras para serem observadas. A gente tem bastante regrinha, as necessidades de regulamentação específica, que a própria Lei Complementar 208 determina, a aplicação dos recursos arrecadados, que é fundamental para a gente não tropeçar nas pequenas pedras, da relação pós-venda, da relação dentro de um processo de securitização com o banco e com o contribuinte, e uma rápida conclusão disso. Vou voltar lá no início de novo, para que, se alguém quiser baixar esse material, está aí o QR Code. Em paralelo a isso, desde junho do ano passado, a lei ainda não tinha nem sido publicada, mas tinha sido aprovada em maio, numa sessão do Congresso Nacional, a gente vem conversando com o mercado financeiro e vem catequizando os bancos para entenderem o linguajar do município. Nesse caso,
a motivação foi para que uma espécie de APM dos bancos, que é a Ambima, Associação do Mercado de Capitais, das empresas de mercado de capitais, elaborasse um documento pela ótica do banco, de como isso funciona. E a gente teve a oportunidade de contribuir escrevendo algumas coisas, e falando inclusive para o banco como é que funciona o processo licitatório, separando o que é custo de capital, o que é custo do serviço. E a Ambima publicou esta semana um resumo, um guia, um resumo resumido de como isso funciona lá no mercado financeiro. Por algum motivo está sem o QR Code aqui para baixar, mas depois a gente providencia. Então eles fizeram primeiro um disclaimer técnico e tal, falam o que é o objeto da sessão, o agente, securitizador, os instrumentos, como é que funciona isso pela ótica do banco, como é que funciona todas as informações e ações do mercado financeiro em relação a esse tipo de processo. Fala um pouquinho do processo licitatório, muito pela ótica do banco. Alguém vai ler isso aqui e vai dizer, mas está muito rasteiro. Mas a ideia é essa mesmo, não é complicado demais não. Aqui, a operacionalização e a transferência dos direitos creditórios, né, que na prática a gente está falando que o crédito tributário não pode ser afetado, transferido, cedido, nem muda polo ativo. Quem continua cobrando é a Procuradoria, não afeta o honorário de sucumbência, está tudo isso escrito na lei, mas é importante que esteja escrito no manualzinho também, que as pessoas acabam lendo isso aqui, compreendendo isso aqui melhor. Quem pode efetuar a cobrança? É a Procuradoria. Então fica bastante claro lá dentro do guia que a APM dos bancos fez. E é isso, parei de falar. Obrigada, Carlos. Pessoal, só uma contribuição rápida aqui. O Kerbs parou de falar, mas eu não, tenho muito para falar ainda, né? Vocês puderam ver, eu queria que, se possível, na apresentação do professor Kerbs, já tirou? Não dá? Não tem problema. Tudo bem, não tem problema. Vocês viram que tem aquele quadrão gigante lá do passo a passo da securitização. Eu quero chamar muita atenção para aquele quadro, tá? Em especial para quem está conectado aqui na área administrativa, financeira, contábil ou jurídica das prefeituras. Parece um bicho de 7 cabeças, eu quero chamar a atenção, não é uma operação simples. E por que eu estou fazendo esse papel de chamar a atenção aqui? Porque eu tenho responsabilidade, Dilador, você me conhece há muito tempo, a gente se conhece, é amigo há tantos anos, e o que acontece é que o CPF dessa brincadeira, que vai estar ali para responder, é o do prefeito. E quem trabalha na administração pública tem que garantir que o prefeito faça essa operação aqui juridicamente, contabilmente, administrativamente, de maneira segura, porque vocês viram que até hoje tem coisa dando problema nesse modelo de securitização, eu não vou dizer mal feito, mas feito de uma maneira equivocada. Perfeito, obrigado. Feito de uma maneira que não é compatível com a legislação. E isso aqui, gente, é uma oportunidade para os gestores públicos. E aqui eu quero puxar a orelha dos prefeitos, prefeitas, dos gestores públicos do Estado de São Paulo. Eu quero fazer uma fala muito simples. Tem prefeito que gasta um tempo e recurso para ficar correndo atrás de emenda parlamentar achando que vai resolver o seu problema. Não vai. Emenda parlamentar é bom, é importante, eu sou a favor, eu não sou contra, eu fui prefeito por 2 mandatos, eu sei o tanto que é importante receber a emenda para o município, para fazer um serviço de qualidade ou uma obra nova, mas isso aqui é estruturante. Isso aqui resolve o problema estrutural da máquina pública. O tempo que se perde, a energia que se perde, correndo com o pires na mão, concentra essa energia
numa operação consolidada e bem estruturada, como essa daqui que o professor Kerbs está apresentando, que o retorno é muito maior. Vamos dar um exemplo de aqui de Araçatuba, que foi o exemplo que o professor trouxe, né? Se puder botar na tela Araçatuba lá, vai mostrar quanto Araçatuba pode emitir de debênture e quanto ela pode arrecadar num período aí, vamos estimar, Kerbs, que comece amanhã o processo. Em quanto tempo Araçatuba consegue colocar 200 milhões na sua conta? Em 6 meses. Araçatuba não consegue sair correndo, e aqui não é nenhuma crítica a Araçatuba ou ao gestor público, é um exemplo que nós podíamos estar usando em qualquer outro município. Não consegue arrumar 200 milhões de reais de emenda em 6 meses. Consegue, legislador, você que foi prefeito? Nem no mandato, mas consegue colocar 200 milhões de reais nos cofres públicos em 6 meses. É isso que nós, da Associação Paulista de Municípios, em parceria com a FIA, nós estamos tentando levar para conhecimento dos municípios, dos gestores públicos, que tem uma oportunidade na Lei Complementar 208 que precisa ser observada. Olha aqui, ó, essa é a realidade. Essa é a realidade daqui de Araçatuba. São cálculos feitos a partir dos dados fiscais de Araçatuba. Tem uma tela que você mostra direitinho, acho que é a próxima, né? Que você mostra direitinho onde pode colocar essa daqui. Pronto, está cá. Ó, aqui, ó. Essa é a tela de Araçatuba hoje. Nós estamos falando em 170 milhões de mezanino e 85 milhões de sênior. Foi isso que o Carlos Kerbs disse aqui. E depois a gente pode disponibilizar a realidade de cada uma das cidades, Sussumi. Como é que está lá em Alto Alegre? O que tem? O que pode fazer? A gente vai fazendo esse estudo ao longo do processo e a gente vai estar mostrando que tem cidades que têm condição de fazer e tem cidades que não têm condição de fazer sozinho porque o volume é pequeno, não para em pé a operação, e para isso nós estamos estudando junto com a FIA, junto com a legislação, junto com os tribunais, com o Ministério Público, com todos os órgãos de controle, uma perspectiva de poder consorciar essa operação de securitização para poder dar volume para que você possa então securitizar. Ah, minha cidade tem lá 1 milhão. 1 milhão não dá para fazer, mas se eu juntar 30 cidades de 1 milhão, 30 milhões pode ser que a operação pare em pé. Muito parecido com o modelo e com o regime da iluminação pública, né? Tem prefeitura que não dá para fazer PPP de iluminação pública porque a conta não fecha. Então, essa estruturação a associação está fazendo. A gente chama a atenção de vocês, coloca a associação e a fundação à disposição de consultas. A gente está aqui para exatamente dar essa orientação, informar os caminhos e ajudar no que for possível em toda essa estruturação, pensando que lá no final o CPF do prefeito, da prefeita, vai estar garantido com uma estruturação que fique em pé. E a gente está vendo um monte de gente bater na porta das prefeituras, Carlos, isso tem que ser dito aqui, você é uma pessoa extremamente elegante, não vai dizer, mas é minha obrigação falar, vendendo sonho e fantasia para prefeito, dizendo, não, aqui ó, nós vamos fazer uma securitização, vamos botar 1 bilhão na tua conta, assina aqui a contratação do nosso escritório e depois você fica com a brocha na mão, depois não dá certo, depois você gastou dinheiro público, pagou uma fortuna e fica lá pintando sem escada, e aí vem o Tribunal de Contas no final das contas e diz assim, e aí devolve aquele dinheiro que você gastou irregularmente. E lá se vai a conta do prefeito, lá se vai a ação de improbidade, muitas vezes até ações criminais, e lá se vão grandes problemas que o cara adquire para si por uma decisão equivocada de acreditar no sonho e na fantasia. É complexo, é difícil, mas tem solução. O que precisa é estar estruturalmente bem realizado, estruturalmente bem formatado e bem modelado com pessoas que saibam o que estão fazendo, tá bom? Então nós quisemos trazer esse tema porque foi uma demanda das próprias prefeituras, mas para dizer que tem um caminho. A Associação Paulista está lá de portas abertas para quem quiser nos procurar junto com a FIA. Nós temos uma parceria consolidada justamente para dar essa segurança para os prefeitos do estado de São Paulo na hora de elaborarem essa securitização. Eu fui prefeito, eu sei o tanto que dói um erro desse tamanho, tá? E nós estamos falando aqui de milhões, não estamos falando aqui de peanuts, né? Não estamos falando aqui de nenhum amendoinzinho.
O assunto é muito sério, mas é uma grande oportunidade. Era essa contribuição que eu queria trazer no tema. E aqui quero abrir, diferentemente do que nós fizemos pela manhã, que o tempo estava mais exíguo, eu quero abrir para os técnicos das áreas aqui, se quiserem fazer alguma pergunta para o Carlos, eu acho que tem mais uns 10 minutinhos aqui, antes do Serpro subir aqui para fazer a sua explanação, e a gente terminar com a pauta municipalista, eu acho que tem uns 10 minutinhos que o Kerbis pode responder alguma pergunta. Basta que levante a mão, a gente leva o microfone até a pessoa que quer fazer o questionamento, a pessoa se identifica, fala o nome e a cidade, faça a sua pergunta, que o Kerbis dá a resposta. Ninguém sai daqui sem resposta, dependendo da pergunta, é claro. Tá bom, pessoal? Então, a palavra está aberta para o plenário. Quem quiser saber um pouquinho mais, o professor Kerbis está em pé aqui, vai falar mais um pouco, respondendo a pergunta de vocês. Temos um microfone disponível aqui? Está aqui, ó. Está aqui o microfone. Quem quiser fazer pergunta, essa moça simpática chamada Beatriz leva o microfone até vocês. O professor está à disposição. Quando é assim, ou eu fui ótimo e esclareci tudo, ou ninguém entendeu nada. Boa tarde, parabéns aí pela apresentação. É uma grande solução de solvência, não só para os municípios, mas também para os RPPS, né? Acho que o déficit estatal está aí, o Rolino deixou o recado para todos os representantes aqui, gestores públicos. Uma dúvida que talvez seja de todos aqui, né? Até por desconhecimento e pela complexidade. Quando você fala na contratação, ela é ponta a ponta, ele vai dos estudos até a colocação, ou a FIA ela vai até um pedaço e depois aquilo lá abre um outro processo de licitação, porque depois tem um outro processo de securitização, né? Talvez a venda de... Boa pergunta. A FIA atua em 3 grandes etapas. Uma primeira etapa de modelagem, onde vem do projeto de lei ao estudo da carteira e elaboração dos editais, termos de referência e tal. Uma segunda etapa, dialogar com o mercado, fazer um roadshow, né, apresentar o município e apresentar a operação. Contratou a instituição financeira, ativa a terceira etapa, que é o acompanhamento dessa operação durante 1 ano, 2, aí depende de quanto tempo o município quer, para fazer uma espécie de tecla SAP entre o linguajar do mercado financeiro e o linguajar do setor público e gerar os relatórios necessários para controle e prestação de contas para o tribunal. Então, essas 3 etapas, tem uma prévia e tem uma pós-início do processo, com 2 detalhes importantes. Primeiro, a modelagem contratual para contratar a FIA é uma dispensa, no artigo 75 da 14133, e o esforço financeiro que o município faz no início, quando o banco ganha a licitação, ele ressarce o município e assume o pagamento a partir de então. Então, a gente pode dizer que isso tem um desenho muito parecido com uma PMI e um verificador independente numa PPP. Ou seja, o custo final para o município desse contrato FIA é 0, porque quem vai pagar é o banco. Embora eu sempre diga o seguinte, não tem milagre, vai estar no preço, mas do ponto de vista de prestação de contas é muito bonitinho. Ok, obrigado. Eu não entendi a questão de eu securitizo a dívida ativa e eu tenho que dar uma destinação específica para ela, ou eu posso gastar com o que eu quiser, com o que o meu município precisar? Não, né? Obrigada. Essa pergunta tem dupla resposta. Quando você securitiza e capta um recurso a mercado, entra um dinheiro novo, esse dinheiro novo, advindo do processo da securitização, é uma receita de capital e tem regra de uso. Metade para previdência, metade para investimento, regra geral. Você vai ter uma segunda receita, que é quando recebe do contribuinte.
Quando você recebe do contribuinte, vai funcionar exatamente como funciona hoje. Aquele recurso entra no caixa do fundo especial, você contabiliza ele como receita de origem tributária, vai fazer as destinações constitucionais de educação, saúde, do 10º, tudo que tiver, e o saldo disso é utilizado para pagar o investidor. E ainda complementando, na prática, ninguém vai lá, rubrica a rubrica, fazer as destinações constitucionais. Você faz um bolo, uma base de cálculo, insere isso na base de cálculo e calcula do bolo. Continua igual, não muda nada.